E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal, o Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando sequência ao assunto de progressão aritmética, hoje veremos interpolação de meios aritméticos, certo? Bom, mas o que é interpolar meios aritméticos? Interpolar significa colocar entre, compreendido entre, é formar uma sequência, que essa sequência deve ser uma PA entre dois números que é dado no problema, dois extremos, certo? Vou dar um exemplo para vocês, aqui comigo. Interpolar 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Bom, mas o que é interpolar 5 meios aritméticos entre 6 e 30? É formar um APA de 7 termos, em que o primeiro é 6 e o último é 30. Então sabemos quem é o primeiro termo e o sétimo termo. Ainda não sabemos alguns detalhes, do tipo razão da progressão não sabemos ainda, só sabemos o primeiro e o último. Mas a pergunta é, interpolar 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Então, entre 6 e 30 eu devo formar uma PA, mas essa PA precisamos saber a razão. Então, vamos pegar os tópicos que o problema nos oferece. Primeiro termo, 6. No caso aqui, o A7, que são 7, é o 30. Por que o A7 é 30? Se são 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Aqui estão os 5. Logo, por isso que é uma PA de 7 termos, porque os 5 estão entre o primeiro e o último, entre o A1 e o A7. Bom, como é que vamos encontrar a razão? Nós sabemos que são 7 termos. Não sabemos a razão. Sabemos quem é o primeiro e sabemos quem é o último. Então, se você for aplicar na fórmula do termo geral, A7 é igual a A1 mais 6R. Lembrem da aula anterior que sempre este número aqui junto da razão é uma unidade a menos do N, que no caso é o A7. Então, por isso que fui direto ao assunto. Sabemos que aqui é 30, sabemos que aqui é 6, mas não sabemos quem é a razão. 30 menos 6, que eu vou puxar esse 6 para cá, igual a 6R. 6R é igual a 24, aqui em cima, R é igual a 4. Então, temos a razão que é igual a 4, por 6 vezes 4, 24, se você for isolar essa equação no primeiro grau aqui, tá? Sabemos que a razão é 4. Se a razão é 4 desta PA, então aqui ó, 6 mais 4, 10, mais 4, 14, 18, 22, 26 e 30. Então temos aqui os 5 meios aritméticos entre 6 e 30, certo? Vamos para mais um exemplo. Achar o número de múltiplos de 3 entre 16 e 524. Pessoal, veja bem, achar o número de múltiplos de 3, compreendidos entre 16 e 524. Não sabemos quantos termos tem entre 16 e 524, que são múltiplos de 3. Então, primeiramente, é entender o que é ser um múltiplo de 3. E o que é ser múltiplo de 3? É todo número que pode ser dividido por 3. Certo? Então veja bem, vamos lembrar dos critérios de divisibilidade. 16 não é divisível por 3. Porque 6 mais 1 é 7, pelo critério de divisibilidade, 7 não dá para dividir por 3. 524, 5 mais 2, 7, mais 4, 11. Também não é divisível por 3. Então eu procuro todos os números divisíveis por 3 aqui, que são os múltiplos também de 3. Esses números podem ser divididos por 3, tá? Entre 16
e 524. Então, após o 16, qual é o número que pode ser dividido por 3? É o 18, né? É o 18, é o número que vem depois do 16, número próximo do 16, que é divisível por 3. Então, o 18 é um múltiplo de 3. Do 524, critérios de divisibilidade. Se eu somei os algarismos 5 mais 2, que deu 7, mais 4, que deu 11, 11 não é divisível por 3. Se fosse um 5 aqui, já daria para dividir por 3, porque daria 12. Mas então, tu tem que ver um número anterior a 524 que pode ser divisível por 3. Ou seja, o 522. Mas por que, professor? 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 9 dá para dividir por 3, 522 pode ser dividido por 3. Portanto, 522 é um múltiplo de 3. Então, esse problema se tornou igual ao anterior, que vamos interpolar meios aritméticos entre 18 e 522. No caso aqui, nós não sabemos em que colocação está o 522. Ele é o enésimo termo, mas não sabemos quantos temos no meio. Não temos 5 meios aritméticos, não temos 7 meios aritméticos. Temos N meios aritméticos que devemos descobrir, ok? Então, a gente vai formar uma PA. Então, a gente vai descobrir quantos termos tem essa PA de razão 3, porque são todos múltiplos de 3. O primeiro é 18, o segundo é 21, o terceiro é 24, mas até 522 a gente não vai fazer na mão. A gente vai usar a PA, a fórmula do termo geral. Nós temos a razão, nós temos que o primeiro termo é 18, nós temos que o enésimo termo é 522, pelo fato de não sabermos em que colocação ele se encontra, porque a ideia aqui é saber quantos termos tem essa PA, certo? E vamos usar a fórmula do termo geral de uma PA. A n, que é igual a 1, mais n menos 1 vezes razão. O AN, que é o último termo, 522. O primeiro termo é 18, mais n termos que não sei quem é, menos 1, multiplicado pela razão 3. 522, que é igual a 18, mais, multiplica-se distributivamente, 3n menos 3. 522, que é igual a 3n mais 15. Sim, 18 menos 3 é 15. Então, eu vou isolar esse 15 aqui, eu vou isolar esse 3n, eu vou puxar o 15 para cá, né? Vai ficar 522 menos 15, que é igual a 3n. Subindo aqui, o quadro é pequeno mesmo, 522 menos 15, 3n, que é igual a 522 menos 15, que é 507. 507 dividido por 3, como é que eu sei que pode ser dividido por 3? Porque 5 mais 7 é 12 e 12 dá para dividir por 3, resultando em 169. Então temos 169 termos múltiplos de 3 compreendidos entre 16 e 524. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!